Olá, meus amores de quarto ano. Hoje nós iremos realizar o nosso Desafio Kids. Nós sabemos que todos vocês estão preparados. Então, vamos começar nossa avaliação. E a nossa primeira provinha é a de língua portuguesa. 1. Leia a seguir as regras do jogo da velha e identifique o objetivo do texto. Jogo da velha. Descrição. O jogo é jogado por 2 participantes e vence aquele que conseguir fazer primeiro uma sequência de 3 símbolos iguais na diagonal, na vertical ou na horizontal. Um jogador joga com um círculo O e o outro jogador joga com o X. Regras. Na sua vez, desenhe seu símbolo em uma casa que esteja em branco. Após marcar seu símbolo, dê a vez para que outro jogador possa marcar. Se você conseguir fazer uma sequência de 3 símbolos iguais, faça um risco para sinalizar que venceu o jogo. O texto tem por objetivo A. Apresentar as regras do jogo da velha para ensinar a jogá-lo. B. Convencer as pessoas a jogar o jogo da velha. C. Descrever uma partida de jogo da velha que já foi jogada. D. Conscientizar as pessoas sobre a importância de se jogar o jogo da velha. Então, vocês irão marcar a alternativa correta. Questão 2. Observe os objetos representados nas imagens a seguir e identifique a escrita correta para o nome de cada um. Então, aí nós temos 2 desenhos, o desenho de uma cebola e o desenho de uma pulseira. Escreve-se corretamente o nome dos respectivos objetos como... Então, vocês irão marcar a alternativa que o nome desses 2 objetos, da cebola e da pulseira, estão escritos corretamente. Questão 3. Leia um fragmento do conto João e Maria e busque reconhecer a sílaba tônica das palavras destacadas. Às margens de uma extensa mata existia, há muito tempo, uma cabana pobre, feita de troncos de árvore, na qual morava um lenhador com sua segunda esposa e seus 2 filhinhos, nascidos do primeiro casamento. O garoto chamava-se João e a menina Maria. Quanto à sílaba tônica, as palavras destacadas se classificam respectivamente como... Então, as palavras destacadas são margens e árvore. Vocês irão dizer se são A. Oxítona e paroxítona. B. Oxítona e proparoxítona. C. Proparoxítona e paroxítona. D. Paroxítona e proparoxítona. Questão 4. Leia a seguir uma lenda indígena e se atente ao verbo no infinitivo destacado nela. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com um machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava. Imediatamente, eles batiam de novo. Abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar. Não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu, assim que se criou o céu. O verbo no infinitivo destacado na lenda foi empregado para expressar. Então, o verbo destacado é o verbo deixar. A. Uma ação indeterminada no tempo. B.
um sentido junto a outro verbo. C, uma ordem para o povo antigo. D, uma ação já concluída no tempo. 5. Leia a seguir uma lenda indígena. Identifique as regras de acentuação nas palavras destacadas nela. Pita e Morote amavam-se muito. E se ele era o mais esforçado dos guerreiros da tribo, ela era a mais gentil e formosa das donzelas. Porém, Aindê e Ara não queria que eles fossem felizes. Por isso, encheu a cabeça da jovem de maus pensamentos e instigou a sua vaidade. Acentuam-se as palavras porém e Andê, porque elas são A, monossílabos tônicos, B, oxítonas terminadas em e, C, oxítonas terminadas em ditongo, D, monossílabos terminados em M e ditongo. Então, vocês irão observar essas duas palavras, que são porém e andê, e marcar a opção correta relacionada à acentuação. Questão 6. Os 4 objetos apresentados nas imagens a seguir têm QU ou GU na grafia de seus nomes. Observe as imagens com atenção e reflita sobre a pronúncia delas. Então, na imagem 1, nós temos um quadro. Na imagem 2, linguiça. Na imagem 3, queijo. E na imagem 4, guitarra. Pronuncia-se o U no GU ou QU, que aparece na grafia dos nomes dos objetos das imagens. A, 1 e 2. B, 1 e 4. C, 2 e 3. Ou D, 3 e 4. Então, vocês irão marcar a resposta correta. Questão 7. Leia o fragmento de texto a seguir e busque reconhecer como seriam grafadas as palavras destacadas caso fossem transformados em verbos no infinitivo. Estudos anteriores focavam nas primeiras 2 horas após as refeições, onde ocorre o pico de açúcar no sangue. Apesar disso, a pesquisa atual mostrou quedas bruscas no nível de glicose no sangue, mesmo após 4 horas depois do pico. Se as palavras destacadas no fragmento de texto fossem transformadas em verbos no infinitivo, seriam respectivamente grafadas como? Então, as duas palavras são pesquisa atual. A, pesquisar e atualizar. B, pesquisar e atualizar. C, pesquisar e atualizar. D, pesquisar e atualizar. Então, vocês irão marcar qual é a grafia correta, qual item essas duas palavras estão escritas da forma correta. Questão 8. Leia o fragmento de texto a seguir e observe a acentuação da palavra destacada. A dúvida sobre o que se esconde no subterrâneo é um terreno fértil para a imaginação humana. Na mitologia grega, acreditava-se que o mundo inferior, o reino dos mortos, era um lugar real nas profundezas da terra. Até os dias de hoje, a construção subterrânea ainda conta com um certo ar de mistério. Apesar disso, os túneis e construções subterrâneas sempre tiveram finalidades importantes. A grande parte das cidades modernas transformou o subterrâneo em um recurso indispensável para a vida urbana. A palavra destacada recebe acento agudo porque se trata de um,
Então, a palavra destacada é a palavra túneis. Então, ela é A, proparoxítona, B, monossílabo tônico, C, oxítona terminada em IS, D, proparoxítona terminada em EIS. Esse foi o nosso desafio de português. Olá, crianças do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso desafio SciKids de arte, certo? O desafio de arte começa na questão 9. Nós vamos falar sobre os assuntos que nós estudamos durante esse bimestre, tá bom? A questão 9 diz o seguinte: analise os elementos presentes na obra futurista de Umberto Bottioni, representada a seguir. Após a análise, busque reconhecer as características predominantes da obra. O nome dessa obra é A Cidade Sobe, de Umberto Bottioni. Ela foi feita em 1910. Tem uma medida de 200 centímetros por 301 centímetros e está exposta no Museu de Arte Moderna em Nova York. A pergunta que estamos falando sobre essa obra é a seguinte: quais características predominam na obra? A abstração e formas geométricas exatas, que está dizendo na letra A dinâmica do movimento e a velocidade na letra B, a emoção e a representação figurativa, que está dizendo na letra C, ou a semelhança à realidade e abstração, que está dizendo na letra D. Lembrem, crianças, o que nós estudamos sobre as formas de representação, certo? Nós estudamos sobre obras de arte, o que elas transmitem, quais as sensações que elas transmitem, como elas se classificam. Nós vimos que as obras de arte, elas se classificam de duas formas. Então, de acordo com o que a gente estudou, qual é a alternativa correta? E também, na questão 10, temos o seguinte: reconheça na imagem a seguir a história dramatizada que se encontra em um carro alegórico de um desfile. Pense bem, nós não estamos falando sobre o carro alegórico, nós estamos falando sobre a história dramatizada, contada nesse carro alegórico. A pergunta é: qual é o nome dado para essa trama representada na imagem? Como é que eu chamo a trama representada pelo carro alegórico, pelos desfiles de carnaval? Letra A, chassi. Letra B, enredo. Letra C, jogos teatrais. Ou letra D, samba enredo. Tá certo, pessoal? Boa prova. Acredito muito na capacidade de vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Olá, pessoal. Vamos dar sequência, não é, ao Desafio Kids, agora na parte de História com a tia Gil, certo? Na questão 11 diz o seguinte: leia o texto que apresenta informações sobre os bandeirantes, os brutos que conquistaram o Brasil. O título do texto. Os bandeirantes conquistaram o Brasil nas andanças em busca de ouro e índios. Descobriram o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Tocantins. Além de terras desconhecidas, sempre enfrentaram grupos indígenas dispostos à briga e nem sempre se davam bem. A mão de obra escrava foi a base do desenvolvimento no século 16 ao 17. Podemos dizer que os bandeirantes, em suas expedições pelo interior do Brasil, estavam em busca de: letra A, animais venenosos e selvagens.
B. Florestas e regiões secas. C. Ouro e indígenas para escravizar. D. Religiosos e portugueses. Prestem bastante atenção e marquem a alternativa correta. Dando continuidade, vamos para a questão 12. Leia esse trecho da reportagem e descubra uma influência dos tropeiros na cidade de Sorocaba. Ponte de Sorocaba é considerada o marco do tropeirismo no Brasil. Em Sorocaba, uma das nossas pontes é considerada o marco do tropeirismo no Brasil. A profissão do tropeiro era vender mulas e burros, conhecidos como muares. Estes animais são mais resistentes do que os cavalos, por isso são melhores para aguentar as cargas, e foram o principal meio de transporte no Brasil num período em que não existia carro, ônibus, metrô, caminhão. Eles levavam ouro de Minas Gerais, algodão e café de São Paulo, feijão, açúcar, sal, galinhas, cartas, encomendas. Sorocaba se destacou nacionalmente porque aqui tinha uma grande feira de comércio de muares e, além disso, vinha gente de todo o Brasil comprar animais aqui. A partir da leitura do texto, é possível concluir que os tropeiros, letra A, deixavam de vender os produtos para participarem das feiras. B, ajudaram a cidade a ganhar importância no comércio. C, realizavam suas viagens sem passar por Sorocaba. D, vendiam apenas os meios de transportes da época. Prestem bastante atenção e marquem a alternativa correta. Questão 13. Observe a imagem de Ouro Preto, uma das cidades que se desenvolveu no período colonial, na época do descobrimento de ouro no Brasil. Observa aí, certo, pessoal, a construção de Ouro Preto. Observe como as construções são muito próximas umas das outras, pois a cidade cresceu rapidamente e desordenadamente. Por que a cidade cresceu dessa forma? Letra A, porque os tropeiros criavam gado naquela região. B, porque a região se tornou a maior produtora de açúcar do Brasil. C, porque a maior parte dos habitantes trabalhava no campo. D, porque milhares de pessoas se mudaram para explorar o ouro. Prestem bastante atenção e marque a alternativa correta. Questão 14. Analise as informações sobre quilombolas que vivem em Presidente Kennedy, uma cidade do estado do Espírito Santo, e busque entender um pouco da história deles. Comunidades quilombolas mantêm viva a tradição e cultura negra em Presidente Kennedy. A cultura e a tradição das comunidades rurais formadas por descendentes de africanos escravizados em Presidente Kennedy são mantidas vivas pelas comunidades quilombolas. Os relatos mostram que os quilombolas chegaram no município há muito tempo. Embora não haja documentação, as histórias de moradores mantêm viva a memória e a história. Uma delas indica que os quilombolas que vivem em Presidente Kennedy são remanescentes de negros, que, na condição de escravos, lutaram e fugiram do estado do Rio de Janeiro, provavelmente dos engenhos de cana-de-açúcar. As tradições dos quilombolas de Presidente Kennedy estão ligadas. Letra A, a chegada recente dos quilombolas na região. B, ao esquecimento de seus membros sobre a sua própria história. D, a escravizados que se deslocaram de outras localidades do Brasil. D, ao trabalho livre que seus antepassados realizavam. Prestem bastante atenção e marque a alternativa correta.
Olá, pessoal! Vamos à nossa avaliação de geografia, o nosso desafio Kids, a partir da questão 15. A questão 15 diz o seguinte: observe a seguir a imagem de uma feira onde estão expostos alimentos como maçãs, tomates, melancias e abacaxis. Então, são frutas, estão aí expostas na feira. Sobre o estado em que os alimentos estão representados na imagem, pode-se afirmar que, letra A maçã e o tomate estão representados na imagem como produtos industrializados. B. Os alimentos representados na imagem são considerados in natura, pois podem ser consumidos em seu estado natural. C. O abacaxi e a melancia representados na imagem não podem ser consumidos em seu estado natural. D. Os alimentos representados na imagem não podem ser considerados in natura, pois passaram por processo de industrialização. Marque aí a alternativa correta dessas 4, sobre as frutas expostas na feira. Questão 16. Nós temos aqui 2 imagens. Observe as imagens a seguir. Observe a primeira imagem, bastante, e a segunda imagem. Agora responda, marcando com um X. Com relação às imagens, é possível afirmar que a primeira imagem se relaciona a um bairro industrial e a segunda imagem representa um bairro comercial. B. A primeira imagem representa um bairro comercial e a segunda imagem representa um bairro residencial. C. A primeira imagem representa um bairro residencial e a segunda imagem representa um bairro industrial. D. A primeira imagem representa um bairro industrial e a segunda imagem representa um bairro residencial. Observe as imagens e marque aí a alternativa correta dessas 4. Questão 17. Leia o texto a seguir. O processamento industrial do café envolve, resumidamente, 6 etapas. Primeira, separam-se as impurezas e preparam-se os grãos após a colheita. Segunda, secam-se os grãos para a redução da umidade. Terceira etapa, limpam-se novamente e descascam-se os grãos. Quarta, torram-se os grãos. Quinta, moem-se os grãos torrados, transformando-os em pó. Sexta, embala-se o pó de café em pacotes. O processo de produção resumido no texto acontece em qual lugar? Na zootecnia, na agroindústria, na seleção artificial ou na produção de orgânicos? Marque com X. Questão 18. Leia o infográfico a seguir, buscando identificar onde ocorre a maior quantidade de desperdício de alimentos no Brasil. O caminho do desperdício no Brasil. 10% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados antes mesmo da colheita ou ainda lá na colheita. 50% ocorre no manuseio, quando está sendo transportado esse produto. 30% ocorre nas centrais de abastecimento, nas CEASAs, para onde os alimentos vão ser vendidos. E 10% são desperdiçados no supermercado ou na nossa casa, nos consumidores, no consumo final. Então, observando esse infográfico, responda: a maior quantidade de desperdício de alimentos no Brasil ocorre na colheita dos alimentos, letra A, no manuseio e no transporte dos alimentos, letra B, nas centrais de abastecimento, letra C, ou nos supermercados e nas casas dos consumidores. Responda observando o infográfico, certo? Em geografia é somente isso. Espero que vocês façam uma excelente avaliação. Tchau para todos. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, não é? Ao Desafio Kids, agora com a tia Gil, a parte de matemática. Vamos prestar bastante atenção para resolvermos as questões corretamente, ok?
Vamos aí para a questão 19. O gráfico a seguir, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, INPE, no mês de julho de 2020, apresenta os dados referentes ao monitoramento das queimadas. Esses dados estão organizados por biomas brasileiros. Prestem atenção, olha. Aí tem os biomas, a quantidade de queimadas, certo? Registradas bem direitinho. Observe o gráfico para respondermos a questão abaixo. De acordo com o gráfico, qual é a quantidade de queimadas registradas em todo o território brasileiro durante o mês de julho de 2020? Certo? Todo o território. Letra A, 15.540 queimadas. B, 15.738 queimadas. C, 15.795 queimadas. D, 15.805 queimadas. Lembrando, pessoal, aí vocês terão que fazer uma operação, certo? Para encontrar o resultado e marcar a alternativa correta. Vamos lá, seguindo na questão 20. Este fragmento de notícia informa uma alta no preço da saca de soja. Boi, café, milho e soja têm novas altas. Veja notícias desta quinta-feira. O mercado brasileiro de soja voltou a apresentar preços mais altos. Porém, de acordo com a consultoria de Safras e Mercado, o fato de Chicago e do dólar terem atuado em direções opostas fez com que os negócios ficassem travados. Em Passo Fundo, a saca passou de R$ 169,50 para R$ 171. Considerando o novo valor da soja na cidade de Passo Fundo, calcula-se que o valor pago pela compra de 4 sacas desse produto equivale a: letra A, R$ 507, B, R$ 513, C, R$ 684, D, R$ 855. Lembrem do novo preço, certo, da saca, e aí ele fala exatamente em 4 sacas. Vocês terão que fazerem também uma operação para descobrir o valor, certo? Questão 21. Amanda estava estudando na aula de ciências os gastrópodes e, como tarefa, deveria colorir um dos principais representantes dessa classe de invertebrados, o caramujo. Ela resolveu pintar o corpo desse animal de uma cor diferente de sua concha. Para isso, ela dispunha de 4 lápis de cores distintas. Aí vocês têm os 4 lápis e tem o caramujo. Qual é a quantidade de maneiras diferentes que a Amanda consegue pintar esse caramujo? Lembrem, pessoal, daquelas possibilidades, certo? Vocês irão fazer aí uma operação. Letra A, 4, B, 8, C, 12, D, 16. Questão 22. Joana organizou todos os seus livros nas prateleiras internas desta estante e, para isso, ela colocou a mesma quantidade de livros em cada uma das divisões. Ou seja, foi colocado um livro em cada uma das prateleiras. Para conferir se todos os livros foram guardados, ela decidiu verificar a quantidade total de livros. Observem aí a estante. Em sua conferência, Joana contou a quantidade de livros de uma única prateleira. Para chegar à quantidade total de livros, ela considerou a quantidade dessa única prateleira e a
Letra A. Multiplicou por 2 para estimar a quantidade total de livros. B. Multiplicou por 3 para encontrar a quantidade total de livros. Letra C. Somou 2 para determinar a quantidade total de livros. D. Somou 3 para calcular a quantidade de livros. Prestem bastante atenção, pessoal. Isso aí é uma questão de estimativa, certo? Vai ter que fazer também o cálculozinho para vocês descobrirem aí, certo? O que é que ela fez para descobrir o total de livros da estante. Questão 23. Este texto apresenta informações sobre o café arábica. No comércio do café, é comum ouvir falar das sacas, que nada mais são do que um amontoado de café em um saco, cuja massa é de aproximadamente 60 quilos, ou seja, cada saca pesa 60 quilos. Em determinada época, notou-se que o preço da saca do café arábica estava em R$ 398. Estima-se que o preço da venda de 130 quilos de café esteja próximo de... Prestem atenção, essa questão é super simples. Letra A, R$ 398, B, R$ 597, C, R$ 796, D, R$ 1.194. Prestem atenção. Questão 24. O texto a seguir noticia a entrega do Hospital Metropolitano em São Paulo, que aconteceu com atraso e com uma quantidade menor de leitos. Leia um fragmento da notícia atentando para o título e o texto e buscando identificar quantos leitos faltaram ser entregues. Dória entrega ao hospital de campanha, faltando 2/3 dos leitos prometidos. O governo do estado de São Paulo entrega com 2 semanas de atraso, nesta terça-feira 13, o Hospital Metropolitano, que é o hospital de campanha da região central da capital, com apenas 60 dos leitos prometidos. Veja a representação dos leitos que não foram entregues no esquema abaixo. A parte pintada do esquema representa a fração dos leitos que não foram entregues. Olha só, pessoal. Então, 2/3, né? Aí, prestem atenção. Segundo a notícia, quantos leitos não foram entregues junto ao Hospital Metropolitano? A, 60, B, 90, C, 120, D, 180. Prestem atenção, pessoal. Vamos lá, questão 25. Na questão 25, temos aí uma torta. Em sua compra, um dos clientes de uma padaria pediu à atendente que embalasse uma fração equivalente a 1/2 de torta. Considerando as divisões da torta, olha, observa aí as divisões. A atendente deverá embalar somente A, uma fatia da torta, B, 2 fatias da torta, C, 3 fatias da torta, D, 4 fatias da torta, pessoal. Preste atenção, certo? Nessa questão. Questão 26. Super, hiper, mega fácil, viu essa questão? Estes são os ingredientes para a preparação de um molho branco para macarrão. Atente-se à quantidade de leite utilizada nessa receita. Ingredientes: 2 colheres de sopa de manteiga, 2,5 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada, meio litro de leite quente, uma pitada de noz moscada, meia colher de chá de sal e meia lata de creme de leite. Utilizando o medidor, a quantidade de leite que deve ser utilizada na preparação dessa receita é representada em... Preste atenção, pessoal, meio litro de leite, viu aí, olha, lá na receita. Aí você vai marcar a alternativa correta. Na primeira, na letrinha A, está aí a marca. Vejam onde está litro, certo?
Então, vocês vão circular a que corresponde a meio litro de leite, que é o que pede lá na receitinha, tá certo, pessoal? Prestem bastante atenção, certo? Que a nossa provinha está super fácil, basta vocês prestarem atenção, se concentrarem e fazer tudo com calma, ok, meus amores? Beijos, até a próxima! Pessoal, vou começar a explicar para vocês as questões de desafio de vocês. Aqui na questão 27, a gente tem o seguinte: compare os instrumentos desenvolvidos por Anton Leeuwenhoek e Robert Hooke durante a leitura do texto. A invenção do microscópio atribuída a Galileu foi, na verdade, fruto do aperfeiçoamento realizado pelo naturalista holandês Anton Leeuwenhoek, que utilizou na observação de seres vivos. Dotado de apenas uma lente de vidro, o microscópio primitivo inventado pelo pesquisador permitia aumento de percepção visual de até 300 vezes e com razoável nitidez. Anos mais tarde, o microscópio primitivo de Anton Leeuwenhoek foi aprimorado por Robert Hooke, ganhando mais uma lente e a possibilidade de ampliação da imagem ainda maior. Considerando a comparação dos instrumentos de ambos os cientistas, conclui-se que a função da estrutura destacada no texto é de: letra A, ajustar a nitidez da imagem ampliada, ampliar a imagem dos seres microscópicos, servir de apoio para a sustentação do instrumento, ou servir como suporte para colocar a amostra observada. Pessoal, lembrem-se do que a gente estudou, certo? Nas nossas aulas sobre os microscópios, sobre a estrutura dos microscópios, certo? Considere a comparação dos instrumentos de ambos os cientistas, a lente de vidro e a lente. Conclui-se que a função da estrutura destacada no texto é de: qual é a função da lente de vidro e da lente? Vocês vão marcar a questão correspondente. Na próxima questão, a gente tem o seguinte: o fato noticiado nesse texto é uma nova técnica de produção de biocombustíveis, ou seja, combustíveis que são produzidos por matéria orgânica, como, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar. Alimento nutritivo e saboroso presente na culinária de todo mundo, o milho acaba de ter sua lista de benefícios à humanidade ampliada. Especialistas americanos utilizaram cascas e tábuas de planta para desenvolver um método mais barato de produzir biocombustível. A grande novidade da pesquisa é a redução de etapas do processo da produção para tornar a fabricação mais barata. A conversão de biomassa em biocombustíveis requer vários passos biológicos, como produção de enzimas que promovem a degradação da biomassa em açúcares solúveis. A obtenção do biocombustível a partir de derivados dessa técnica é um processo que se assemelha a quê? Ao crescimento de pães, à obtenção de gasolina, à produção de antibióticos ou à produção de vacinas. A produção desse biocombustível que fala nessa questão, pessoal, se assemelha a quê? Ao crescimento de pães, à obtenção de gasolina, à produção de antibióticos ou de vacinas. Vocês vão marcar também a alternativa correta. Nessa próxima questão, a notícia apresenta uma das correlações observadas pelo Instituto Evandro Chagas entre o desenvolvimento da microcefalia, a ocorrência de microcefalia em recém-nascidos e a infecção pelo Zika vírus. Microcefalia é uma condição caracterizada por anormalidades no crescimento do cérebro dentro da caixa craniana. Depois que o Instituto Evandro Chagas, na última semana de novembro de 2015, identificou a presença do Zika vírus numa garota do Ceará que nasceu com microcefalia, o Ministério da Saúde confirmou oficialmente a relação entre a malformação do cérebro, a infecção por esse vírus e o surto de microcefalia que ocorre em vários estados brasileiros. Uma medida que pode ser adotada para reduzir a transmissão desse vírus consiste em que? Em evitar o contato com contaminados, higienizar as mãos com álcool em gel, tampar as caixas d'água ou usar máscara no rosto. Lembre-se, pessoal, que o Zika vírus, ele é um vírus transmitido por um mosquito. Então, como é que a gente vai reduzir a transmissão desse vírus? Vocês vão marcar também, pessoal, a alternativa correta. E aqui, pessoal, na última questão, a lei também é um instrumento que pode agir como medida que incentiva a prevenção de doenças, como é o caso desse exemplo presente no Código de Defesa do Consumidor. Vamos acompanhar aqui. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda de produtos com a embalagem amassada, pois tem risco de contaminação e os estabelecimentos devem tocá-los.
trocá-los. Um pequeno defeito na embalagem pode causar problemas sérios, como a entrada de micro-organismos causadores de diarreia, mal-estar, desconforto abdominal, vômitos e, em casos mais graves, que ocasionam doenças neurológicas que necessitam de ação médica imediata. Essa lei é uma medida que ajuda na prevenção de que doença, pessoal? A doença que as pessoas podem contrair através da embalagem com defeito, da embalagem amassada, da embalagem enferrujada. Qual é a doença? É o botulismo, a cólera, a leptospirose ou tétano. Vocês vão marcar, pessoal, também a alternativa correta de acordo com o que a gente estudou ao longo do nosso bimestre, quando a gente falou sobre as doenças, ok?